pega o teu e vai verificar o som para mim, por favor. Enquanto isso, nesse vídeo eu vou mostrar o que? O óculos. O que você deve usar esse óculos na sua piscicultura, né? E a sapatilha para acelerar a sua piscicultura. O que tem a ver? Lucas está fazendo triatlo e está puxando essas ferramentas aí para você conhecer essas ferramentas. Mas também com a intuição seguinte, para nós poder fazer um nado da forma crawl, que se fala, a gente precisa usar esse óculos, tá? Sem o uso desse óculos fica muito difícil conseguir fazer o nado crawl, porque você tem que abrir os olhos. E quero mostrar para você abrir os seus olhos. Às vezes, para abrir os seus olhos na sua piscicultura, você vai precisar de um óculos, ou pelo menos uma direção. Esse é o objetivo aqui desse vídeo aqui. Aqui nós temos um petite aqui, ó, era sem pego também. Nós pegamos, e vamos bastante para a prática, vamos mostrar nesse vídeo aí no telão, né? No telão, por exemplo, tem esse mega peixe aqui também, que foi aberto, né? Então tem esse mega peixe que foi aberto, tem os cílios passando, estão se adaptando aqui. Então nós vamos mostrar a fisionomia do peixe, vamos mostrar o que a gente faz, o que a gente olha quando recebe um alivino ou um juvinil. Então esse vídeo aí, o Círio já tá catando umas peças aí, brincando. Enquanto isso, eu quero que você diga de que cidade que você é. Por enquanto, vamos ligar o telão. Nosso telão é um teste aqui para verificar se a gente consegue proporcionar uma aula mais dinâmica com você, tá? Boa noite, Rodenilson. Seja bem-vindo. Então, essa live vai começar sem muitas perguntas. É mais um ensinamento. Qual que é o objetivo dessa live? Mostrar na prática o que você precisa fazer. Olha ali, Prudentópolis, Paraná, né? Seja bem-vindo. Se o som tá bom, não precisa falar nada. Se o som estiver ruim, aí você xinga. Aí, ó, louco, o som tá horrível. Boa noite, Rodrigo. Socorro, São Paulo, Julinho. E aí? Vamos aprender a abrir o peixe? Né? Aí eu não posso abrir o peixe para vocês ao vivo aí, que isso vai dar PT para mim, né? A gente não quer PT. Mas eu posso mostrar para você, já tem um peixe aberto e morto, para vocês verificar o que a gente olha, tá? E também para provar para você, por exemplo, por que a gente tem esse mural aqui, esses hambúrguer aqui. Tá dando reflexo aí um pouquinho para vocês, mas vou explicar como você pode analisar um peixe. Uma, quando ele estiver doente, e duas, quando você recebe um alivínio juvenil, ou na sua própria produção do juvenil, né? Às vezes você recebe um alivínio, você produz seu juvenil, e daí você, na hora que vai transpassar para os tanques, o porquê fazer isso, tá? Santo Antônio, Araguá, São Paulo. E se você acha que um outro produtor, outro colega seu, deveria assistir essa live, compartilhe essa live aí com seus colegas, que daqui a pouco a gente começa com a mão na massa. E é uma aula muito dinâmica, muito, vamos falar assim, muito visual. Então você tem que prestar atenção para você entender todo o processo, tá? Lucas, como você chegou a esse resultado? Esse resultado foi de anos abrindo peixe. Simplesmente a gente foi abrindo peixe e não nego. Primeiramente a gente abriu o peixe e a gente só ficava olhando o fígado. Vou mostrar ali uns peixes que não tem fígado, a gente brinca. É terrível a questão de peixe, né? Venâncios, Aires, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa. Rio Grande do Sul, São José do Cedro, Santa Catarina, Cláudio. Vamos chegando aí, gente, vamos chegando. Então, se eu me levantar e ficar de pé, porque minhas coisas estão doendo, né? Então, vamos começar. Por exemplo, no triatlo a gente usa esse óculos, né? Então, a gente faz esse movimento aqui. Tem a toquinha, mas eu não vou usar a toquinha não, né? Então você vai e usa. Você usa e você dá uma apertadinha nele e forma um vácuo. E fica a coisa mais linda, né? Só que com esse óculos eu consigo nadar debaixo da água com os olhos abertos. Em mar, principalmente água salgada, e até na piscina, né, que a gente está treinando com cloro. Então você nada, você vê seu movimento e você fica mais tranquilo. O que é esse óculos na sua piscicultura? Esse óculos na sua piscicultura é quando você vai, por exemplo, abrir seu peixe, seu alivino, seu juvenil, e você vai
abrir ele. Aí vai ter que... Não vou conseguir ver como é que tá, né? Tá dando reflexo, não tá dando reflexo. Mas o que que a gente olha? Então vai ter o fígado aqui dele, beleza. O fígado não vai estar da cor avermelhada, tá? Porque já tá morto mais tempo, então o fígado perde logo a sua coloração. Mas como eu sei se ele está se alimentando, né? É pelas tripas aqui. Então você vai ver que as tripas estão cheias aqui no começo. Eu só não vou desmontar ele ainda, é muito cedo aí para desmontar, depois eu desmonto ele. E daí aqui tem tripa vazia. Você vai perceber que esse branco aqui está vazio. Vou puxar só um pouquinho aqui, ó. Tentar focar para vocês verem aqui. Essa tripa está vazia. E meu óculos está me atrapalhando um pouquinho aqui. E daí ele tem falhas na tripa aqui, ó. Depois eu vou mostrar umas imagens diferentes ali na telão para vocês entenderem, né? E aqui no final está vazio, né? Então o que que a gente entende com esse peixe? Ele ficou um dia sem comer, né? Não conseguiu se alimentar. Isso a gente sabe propositalmente porque a gente não tratou bem eles, tratou muito pouco nesse dia. E como esse peixe é menor, então fica salvo essa falha na tripa. Então quando você pegar, abrir seu peixe, você quer saber quanto tempo que ele está comendo, se ele está comendo constantemente, você só olhar as tripas aqui, ó. Não vai aparecer esses vazios. Ele vai ficar cheio do começo ao fim. E aqui voltou a se tratar normal, as tripas começam a ficar cheias, tá? Tem o baço aqui embaixo, né? Então, tem o baço aí, eu preciso tirar meu óculos aí que tô ficando tonto aqui já. Esse óculos serve só pra nadar, tá, gente? Dá um reflexo triplo aí pra mim, tá? Então, por exemplo, assim, boa noite, quem vai chegando aí, boa noite. Denilson, Mariana, Minas Gerais, vamos chegando aí. Então, qual é o objetivo desse vídeo aqui? Mostrar pra vocês, tá dando... ficou um pouquinho escuro ali. Eu tenho retorno aqui no meu computador aqui, eu vejo que ficou um pouquinho escuro para mostrar para vocês. Mas eu vou abrir logo o telão ali para vocês, pode ficar tranquilo, vocês vão ver a imagem mais ampliada e com o brilho do telão ali da TV, para justamente você entender. Tem um açude com tilápias, tenho 5 dourados dentro. Ouvi comentários de que as tilápias vão adoecer devido ao estresse. Doença do olho inchado, alguma relação? Não, a doença do olho inchado é que a gente fala Streptococcus, tá? Mas não tá ligado ao dourado, na minha percepção, do meu jeito aqui, não. E a não ser que o teu tanque seja 10x10 e você tem 5 dourados, ela vai ficar estressado, tá? Sim, né, se tiver um tanque bem pequeno e dourado, sim, dourado é muito agressivo. Mas a doença do olho inchado, a gente chama aqui na nossa região Streptococcus, tá ligado à bactéria, né? Então, às vezes o que acontece, às vezes o cara coloca um dourado, alguma coisa assim, num ambiente muito pequeno, aqui, por exemplo, aqui, né? Aqui tem a nossa mega tilápia aqui, e daí, imagina nós põe um douradinho aqui dentro, né? Vai dar folia, né? Claro, lá no seu tanque você vai pegar, vai estar um pouquinho maior, né? Mas pode acontecer estresse, sim, tá? Mas não é que é o dourado que é o culpado 100%, né? Não é o dourado que gera essa doença em si. É o estresse que a tilápia sofre por excesso de temperatura e tem casos, às vezes, que nós vamos comentar do fígado daqui a pouco também, vou mostrar ali para vocês no telão, que eu sempre repito, sempre falo, às vezes eu fico falando muito, o coração da tilápia é o fígado. Eu vou mostrar para a imagem para vocês entenderem. Porque eu mostrando para vocês a imagem, vocês pode ser que não acreditem em mim, ou talvez pode ser que vocês comecem a abrir os olhos debaixo da água com um óculos especial. O que é óculos especial? É você pegar o juvenil e fazer o corte. Ah, vai ser mais bonito que o meu? Com certeza, não tenha dúvida disso. Mas o importante é você abrir e entender o que você tem que olhar para dentro do peixe. Então você vai ver, o fígado está destruído. Opa, faz dias que ele não come. O produtor de juvenil, sei lá, ficou 3 dias sem tratar ele. Você vai perceber. Fígado destruído, beleza. Vamos mostrar aqui imagens de um baço atacado com francisella. E o juvenil aparentemente estava normal. Então na hora de se receber, ele está nadando, está tudo ok. E já dá para ver visivelmente o baço atacado, tá? Então são detalhes assim, vai reclamar com o produtor de juvenil? Beleza, vai lá reclamar, mas aí você já sabe que você tem que tomar uma ação, uma atitude, tá? Por quê? Porque se você não fazer nada, vai te dar um prejuízo muito grande, né? E às vezes o próprio produtor juvenil, não sei, pode ser que não saiba o que estava acontecendo e vai te ajudar a corrigir esse problema, tá?
Mas tudo isso porque você começou a usar um óculos e olhar debaixo da água, e antes você fica fechado os olhos. Fechado os olhos é não se preocupar, sempre tentar procurar achar algum culpado. Lembre-se, o culpado sempre vai ser você, porque você fez o buraco, você colocou a água e você colocou o peixe, tá? Tá bom? E se você tiver pergunta a respeito de trato, alguma coisa assim, a gente vai respondendo ali devagarzinho. Senão a gente vai seguindo adiante, né? Por quê? Porque é uma aula bem didática e preciso que vocês façam perguntas se tiver uma dúvida. Vocês que estão me acompanhando ali, vocês acreditam que é possível pelas tripas saber quanto tempo faz que o peixinho não come? Sim ou não? Né? Se você fala que sim, você pega e manda positivo. Se você acha que não, fala assim, não é possível. Por que eu falo isso? Porque, vamos falar assim, já passou um bom tempo, mas ainda assim existe um conceito que fala que a tilápia faz digestão muito rápido, tipo, poucas horas. E a gente consegue ver que não é bem assim na prática. Então a gente não está aqui para falar o que é certo, o que é errado. A gente só vai pegar aqui um peixe, depois de 24 horas tratado, você abre e ainda tu vê o estômago, você vê vestígio de comida da última alimentação, no caso a aeração, tá? Então essa é a questão. E com o tempo, você pode pegar e abrir vários peixes em sequências de jejuns diferentes. Você vai perceber que as tripas vão se esvaziando. Eu já cheguei a brincar, modo de falar brincar, estudar, é você dar um jejum neles, 2, 3 dias, e daí você volta a tratar. Aí você vai achar exatamente como mostrei aqui para você, um espaço em branco entre as tripas. Aí eu consegui entender, pô, então se esse espaço aconteceu, eu abri o peixe 3 dias depois, ou 4, na verdade deu 5, né? Deu 5 dias depois, a tripa voltou a encher e deu o espaço. Ou seja, fiquei sem tratar 3 dias, deu vazio, tratei e aquele espaço não foi preenchido. Uma coisa muito interessante é isso. Então, quando o peixe fica sem alimentar 1 dia ou 2 dias, tem muita gente que acredita. Aposto que vocês já abriram o peixe, né? Já fizeram esse teste aí, né, Sidney? Né, Caio? Acredito que sim. Então, isso é muito bom. E você vai brincando. E daí você, com o tempo e a prática, você vai abrindo o peixe e fala, faz 2 dias, 3 dias. Já cheguei a visitar produtores que na época estavam fazendo uma transferência de juvenil. E estava bem quente esse assunto ali que a tilápia em 6 horas faz digestão e tá tudo pronto. Eu falei, tu tem certeza disso? Que 6, 12 horas a tilápia comeu e já vai cagar, né? Que nem essa aqui. Ela tá cagando agora. Não sei se vai dar pra ver. Mas enfim, cagou bastante. Ó, esse peixe foi colocado aqui 20 para as 8. Então faz 25 minutos mais ou menos. 35 minutos. E ó quanto que ele já cagou. Né? Então, em 6 horas fez digestão. Não, brincadeira, né? Por que isso? E naquele... Saúde? Não solta, não solta. Não solta, não solta. E daí ali aconteceu um caso bem interessante. Eu pedi para ele, quanto tempo faz que você não trata o peixe? Quanto tempo você deixou teu juvenil? Porque eu estava fazendo transferência de juvenil. Ele falou, faz 2 dias que eu não trato o peixe. Podemos abrir o peixe? Podemos. Abrimos o peixe e mostrei as tripas e dava para ver bem certinho. O começo da tripa vazia e o resto tudo preenchido. Aí ele ficou assustado, né? Mas por que a gente fica assustado? Porque você às vezes acredita numa coisa, mas você precisa às vezes usar um óculos especial. Vai ver meio embaçado as coisas, vai ficar meio assim, mas depois você se acostuma com ele. É uma coisa mais chata que tem usar isso aqui não nada, mas depois você fala, isso aqui me ajuda muito. Então a coisa mais chata que tem, nós produtores, é ter que abrir o peixe, fazer a amostragem. Que tipo de amostragem a gente indica? Eu gosto, pelo menos 3 peixes. Se nos 3 peixes não constatou nada, beleza. Mas se eu abrir 3, um constatou um problema, por exemplo, no baço. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que abrir pelo menos mais 3 peixes, daquele mesmo tanque, daquele mesmo lote. Porque às vezes você já tem uma incidência. Então geralmente escapa. Se abrir 2 é muito pouco. Sempre tem que tentar abrir 3, porque essa é a chance de pegar problema. Qual que é a ideia de abrir peixe? É pegar problema, gente. Você tem que usar o óculos para ver o que está acontecendo na sua piscicultura, ou o que está para acontecer na sua piscicultura. Pense nisso. E com o olho fechado, eu posso nadar com o olho fechado, mas eu não sei em que direção eu vou estar nadando. E quando vê, eu fiz a volta. O que mais acontece quando a gente começa a nadar
Mesmo com o óculos, a gente esquece de levantar a cabeça para olhar para se nós estamos nadando reto ou para o lado. Então, às vezes, você acha no também que está nadando reto e você está dando a volta. Você imagina eu lá em alto mar, nadando, achando que estou para frente e estou indo ao contramão, né? Então, na piscicultura acontece muito isso aí, tá bom, gente? E se tiver mais perguntas, vamos fazendo, vamos aproveitando, tá? Aproveitando. Tem uma pergunta, ele escapou? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Aqui, né? Posso deixar as tilápias no tanque até atingir 1,5 kg a 2 kg? Jucinei. Depende do teu tanque que você está falando. Tanque de lavar roupa, tanquinho, como é que é? Não, brincadeira. Se for, pode, tranquilamente. O que a gente sugere, Jucinei? Em Brasília, o que mais tem, que a gente ouve falar que tem esse mercado de peixe tilápia maior, 1,5 kg a 2 kg. Então, os restaurantes querem esse peixe maior, tudo. Então, os produtores se profissionalizaram, né, e deixam esse peixe maior. Só que eles põem menos peixe por metro, porque eles sabem que vai entregar com 1,5 kg a 2 kg, só que com um valor mais agregado por quilo. Tá? Então, cada região tem sua região. Mas o que eu tenho de conhecimento até hoje, até 1,2 kg ali não estoura muita conversão, né? Passando, os seres levantados. Passando disso, vai estourar um pouco a conversão. Tá? Eu não tenho dado de 2 kg. Tá? Não tenho porque eu não cheguei a produzir peixe de 2 kg. Nos meus estudos não cheguei a precisar fazer isso. Tá? Mas pelo peixe não tem problema nenhum. Só vai demorar mais tempo para atingir a conversão. Ou seja, você vai gastar um pouquinho mais de ração para chegar a esse patamar. Claro, isso se você quer de uma forma rápida e tudo. Se você tratar alface, que nem eu, vai demorar um monte, né? Mas depende de cada caso, é um caso. Vou cozinhar mandioca, vou cozinhar batata, vou cozinhar abóbora, vou fazer meio a meio, né? Tudo depende do que você quer, né? É para mim, né? Para lazer, então, essas coisas assim. Mas não tem problema nenhum. Tem tilápias muito maiores, 2,5 kg, 3,5 kg, só que são anos, elas às vezes demoram anos para atingir esse desempenho. Então essa é a questão dessa parte ali. Então é isso. Quer? Tem mais uma pergunta? Uhum. E aqui não apareceu. A bactéria biturbo pode ser usada em tanques na represa? Sim, tanque na represa quer dizer tanque rede. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o peixe come ração. Então a bactéria biturbo, né, no caso ali, está ligado a interno. Ou seja, você mistura na ração e o peixe come. Então, tanto faz se é tanque rede, tanque escavado, tanque de geomembrana, não importa, porque a ação dela, a mistura dela ocorre na ração, que é o trato, e o peixe ingere. Então, indiferente por onde está sendo produzido a tilápia. O que a gente sugere, tá? Que a gente fez muitos estudos, isso em cima assim, sobre tratar uma vez por dia, ou pelo menos tratar só até meio-dia. Tanque rede, então a gente tem, acho que é o Paulo, desculpa, esqueço os nomes, mas eu acho que é o Paulo também, trata até no máximo, acho que 10 horas da manhã, em tanque rede. Então ele usa a bactéria biturbo e trata até de manhã. Pronto, acabou o problema dele de mão de obra depois do meio-dia. Depois do meio-dia vai fazer outra coisa, né? E às vezes é muito mais fácil, percebo que nem na minha piscicultura, por exemplo, ali, é muito mais fácil você achar alguém, às vezes, para trabalhar por meio período do que o período inteiro. E nesse caso ali, você imagina na sua piscicultura, diminuir a mão de obra para metade, né? Ou seja, você só precisar de alguém pela manhã e à tarde não, tá? Cada região é uma região, tá? Então, por isso que eu falo. Rafinha, boa noite, Rafinha. Então, acredito que vocês estão prontos já para partir ali. Vamos ligar a nossa telão, vamos ver se vai funcionar isso aqui. E se não funcionar, nós temos um velho quadro aqui, mostrar os hambúrguer. Então, vamos ver se a TV liga, né, gente? Testamos, ligamos. Mas antes... Oi, Terafina. Então, acredito que vocês estão prontos já para aí, gente. Partir ali. Vamos ligar a nossa telão, vamos ver se vai funcionar isso aqui. E se não funcionar? Se não deu eco, tá tudo bom, né? Tá tudo bom aqui. O cameraman ficou em desespero, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, antes de eu partir ali para
para as imagens, eu acredito que vai ser melhor explicar aqui nesse mural aqui. Eu vou trazer, acho que mais perto, para dar menos reflexo. Ver se... E aí, melhorou? Eu quero que vocês observem o seguinte. Deixa o canetão preto tá onde? A janela, ó. Vamos ver se funciona. Gente, isso aqui é uma obra de arte que vocês não imaginam. Demorei 2 horas para desenhar isso aqui. Deixa eu ver se aqui funciona. Ih, esse canetão já era. Esse aqui não. 2 horas, vocês acreditam? Aqui quantos meses demora para tirar para crescer e engordar no tanque escavado? Rafinha, você fez uma pergunta ali. Crescer e engorda. Mas me diz que região que você é. Para eu tentar ter uma base aí. Olha o Sirius aí. Também quer aprender, Sirius? Eu vou mostrar aqui, depois dessa obra de arte de 2 horas para fazer. Essa olha lá, ficou legal. O seguinte, imagine que isso aqui é o estômago da tilápia. Né? Então eu vou mostrar várias imagens, daí vai ter umas que vão estar cheias aqui. Cheia de eração. Aí eu vou querer que vocês observem o seguinte, isso aqui é para ser a tripa da tilápia, para vocês entenderem. Esse azul significa que ela está bem preenchida. Então, o estômago da tilápia, para não dar, o estômago da tilápia vai estar cheio, a tripa vai estar toda preenchida até o final. Vai ter outra tilápia, não sei se vira mais para o lado, o estômago você já nem vai ver, então ele vai estar vazio o estômago. É melhor que um caderno, né, gente? A gente já foi evoluindo assim, né? O caderno fica muito pequeno. Então vai ter outras tilápias que o estômago vai estar menor, ou não vai ter quase nada de eração, e você vai ver que vai ter pouca coisa preenchida, né? E o que eu quis dizer antes, por exemplo, que eu falei do teste, da brincadeira lá de um produtor lá do Juvenil. Pra vocês entenderem, ele falou, em 6, 12 horas, né, ficou uma discussão, uma brincadeira, em 6, 12 horas a tilápia pega e ela comeu, encheu o bucho e em 12 horas ela tá cagando aqui a outra minhoca. Aí ele tinha feito o jejum de 48 horas. Então nós abrimos o peixe dele, o que aconteceu? Estômago vazio, sem nenhum vestígio, então tipo um balão murcho, tá? E daí as tripas estavam vazias, mais ou menos nessa sequência, e o resto estava completado, estava preenchido, né? Aí você verifica o quê? Mais ou menos você consegue ter uma noção. Verão e inverno muda muito o tempo, mas você consegue entender, por exemplo, se o peixe ficou 7 dias em jejum ou se ele começou a recém. E isso bate muito. Lucas, meu peixe está morrendo um e o outro, ou o peixe reduziu o consumo. Por exemplo, parasita. Parasita, um tanque está atacado parasita e peixe, houve muita redução de ingestão de comida. Você pegar uma amostragem de peixe e começar a abrir, você vai ver que tem muitas falhas entre meio. Acho que se eu desenhar um pouquinho mais para baixo aqui. Agora na esquerda ficou pior. Piorou? Melhorou? Dá um sinal, olha ali. Ali é o retorno. Senão o bicho pega. Aí o que acontece? Aqui tá, ó. O estômago não vai ter ação, mas não muito. E você vai ver que uma parte vai ter ação e a outra parte vai ficar vazia. Você vê bolhas de ar com água dentro. Você consegue ver isso aí também, né? Não é sempre tudo parasita, tá, gente? Mas você vai pegar esse tipo de caso assim. Nesse caso, quando é um jejum 100%, você vai ver que as tripas no começo ficam vazias. Aí você sabe ali 2 dias. Aí você calcula, divide assim, ó. Tá? Isso não é nada exato, pelo amor de Deus, gente. Aí você mais ou menos calcula assim, quando você abrir o peixe, eu vou abrir o peixe no final, depois que tiver bem explicado para vocês, porque daí, depois que desmontou o peixe ali, não consigo pôr de volta no lugar. Aí você vai ver isso aqui, você vai calcular, mas, esse aqui 1 dia e meio, 1 dia e meio, 1 dia e meio, aqui é 7 dias. Você chegar até aqui, faz 7 dias. Se ficar toda vazia, 7 dias, no mínimo 7 dias sem comer nada. Estômago vazio, tripa totalmente vazia, 7 dias. Então, que nem, por exemplo, a doença dos olhos inchados, o Streptococcus, na região onde fala Streptococcus, a gente percebe muito isso. A gente consegue perceber quando o ataque, você vai pegar e ver, faz uma amostragem e você vê, por exemplo, que tem muitos peixes que estão 3 a 4 dias sem se alimentar. O que significa?
Já aconteceu o caso lá de 10 peixe, 3 tá assim. Significa que 30% da sua mostragem vai morrer, porque o Streptococcus, ele já não come. A doença Streptococcus, ela inibe o apetite. Francisella é totalmente diferente, mas então, o Streptococcus inibe. Então, se você pega lá e o peixe não tem nada no estômago e as tripas já estão vazias os primeiros 3 dias, nosso cálculo teórico aqui, você já sabe que vai morrer bastante peixe. Você jogou a amostragem, só tinha um peixe, beleza. Então você sabe que entra com um tratamento e resolve. Tá? Então são dicas que você consegue ver muito. Você tem que me avisar se pergunta ou não. Com essas dicas você consegue entender como é que está o ataque de doenças, você consegue ver ataque de parasitas, né? Você consegue ver muita coisa, só olhando para as tripas. Nós não olhamos nem para o fígado, nem para o baço, nós não olhamos nada. Só isso você faz um check-up das suas tilápias. Então você imagina, por exemplo, ter o azar de pegar um juvenil que tem muito parasita. Ou você vai abrir ele e tá com essas falhas aqui, o bucho tá vazio normal de transporte, né? E você vê muitas falhas. Daí você faz a amostragem lá de 10, 9 tá com essas falhas. Tem alguma coisa errada. É parasita? Não quer dizer, o peixe vai estar gordinho. Às vezes significa que ele tratava um dia sim, um dia não. Aí também dá isso. Daí o cara trata um dia, não trata, trata um dia, não trata outro. Trata um dia, vai dar falha nas tripas também. Isso tudo é visual que você pode cuidar. A partir de hoje que está usando óculos e abrindo os olhos debaixo da água, você pode ter esse visual. Você acaba entendendo todo o sistema digestivo. Se fosse em 6, 12 horas, ou que seja 24 horas, isso aqui não ia funcionar, tá? Isso não ia funcionar nada, mas funciona. Então você começa a abrir o peixe e você vai entendendo. Se você quiser brincar eu digo é aprender, né, na prática. Por exemplo, você vai carregar peixe, então você já geralmente é obrigado a deixar 24 horas em jejum o peixe, certo? Na hora do carregamento você abre o peixe, verifica como é que tá a tripa dele. Se em 24 horas ocorreu a digestão, então quer dizer que a tripa, estômago vazio e a tripa vai estar tudo vazia, né? Vai abrir um peixe que você engordou ali que vai entregar. Não é isso que acontece, você vai ver mal e mal um vestígio aqui na primeira seção das tripas vazia, o resto é tudo bem preenchido. Aí o que acontece quando falta oxigênio? Vocês entenderem. Estômago vazio. Nem precisa estar o estômago vazio, mas ter passado esse primeiro processo de digestão. Esse peixe aqui estava igual a ele, depois nós vamos analisar ele. Ele já cagou um monte. Essa parte daqui, afinal, acelera muito. Então o peixe começa a cagar. Libera espaço para tentar acelerar. É bem interessante isso. Por isso que ele começa a cagar virado doido. Ele só se estressou, porque não estava faltando oxigênio ali. Não, para ele não. Porque tem peixe que no outro, nosso aquário, né? Nosso aquário é o frasco de pepino. O peixe ficou a noite inteira lá e de manhã cedo não estava boquejando. Estava normal. Né? Então é o estresse, ele libera. É uma tentativa de salvamento dele. Ele entende que está correndo grande risco. Mas esse não. O que corria risco já está morto mesmo, né? Então, tem dúvidas a respeito disso? Faz sentido isso aqui para vocês? Sim ou não? Sim, fala sim. Vamos mostrar com imagens reais, né? Tem uma pergunta, mas é sobre oração. Manda. Você sabe me falar se a aeração da Guabi é boa para tilápia mesmo? Olha, todo vendedor de ação vai falar que a aeração dela é boa, né? Eu não posso falar de marca que a gente não usa, tá? Então não tem como pôr minha mão no fogo por ninguém, né? Mas é o seguinte, você que é produtor, adianta o cara falar assim, a Yambi é boa, Supra é boa, algo mix, eu nem lembro todas as marcas que tem, e cada um vai falar que é boa, tá? Beleza? Isso todo mundo vai falar que é boa. Mas o que eu sempre sugiro para todo produtor, principalmente quando começa assim umas campanhas, pesquisa de preço e tal, pede para o seu vendedor assim, como é que está dando a conversão alimentar da sua ração, né? Aí, por exemplo, o vendedor fala assim, aqui os produtores estão tirando 1,4, beleza, tá tirando 1,4, qual é a ração que está usando? Qual que é o manejo que está fazendo tudo? Porque aí você pega informações, né? Pede informações do seu vendedor, ele te dá dados, certo? Você precisa de dados, a gente não gosta de trabalhar com dados, eu sei, eu também não gosto, mas a gente precisa desses dados para depois você fazer exatamente como ele pediu e você ter o mesmo resultado. Essa é uma lógica. Não exatamente o mesmo. Deu 1,45, por exemplo.
Você não vai brigar com o vendedor. Deu 1,3, também não vai brigar com o vendedor, né? Existe uma tolerância, sim, ambiente, né, tanque escavado, todas essas coisas. Mas entende, não vai fugir muito do que ele te prometer. Não pode, se você seguir as consequências dele. Então, você tem que ter esse detalhe. Por exemplo, eu quero conversão alimentar. Então, por exemplo, daí o cara vai ter histórico, o fulano, você conhece fulano lá? Vai lá, conversa com o fulano ciclano e veja como é que ele está trabalhando. Qual a técnica que ele está trabalhando, tá? Porque às vezes, assim, por exemplo, acontece muito ainda na nossa região. O cara recebe alivino, um juvenil desse tamanhinho aqui, né? Seja pequenininho. Ele imagina o seguinte, eu não preciso ligar o aerador nessa fase. Pelo peixe, realmente nem precisaria, teoricamente, né? Só que as temperaturas altas durante o dia esquenta a superfície. A produção do oxigênio acontece só nos 50 centímetros, tá? E daí o que acontece? A água embaixo, lá no fundo, fica sem oxigênio e fica ácida, em cima fica totalmente alcalina e muito oxigenada. Chega às vezes a passar 15, 20 miligramas de oxigênio, tá? Então isso que é o detalhe. Aí o outro produtor agita a água. Então são esses detalhes muito da aração. Então a aração em si, às vezes, ajuda, mas é muito pouco. O que eu acompanho assim é mais você, produtor, fazer as coisas, ouvir a tilápia. Você tem que ouvir a tilápia. Você tem que pegar ela e falar assim: vem cá. Eles põem assim, do ladinho, assim, falar: me conta o que está acontecendo aqui na minha piscicultura, o que eu posso melhorar para te atender melhor, para você poder me crescer bem rápido, dar bastante filé e não morrer com o olho inchado ou com o baço estourado, com franzesela. Me conta, né? Então ela conta para você. A gente brinca assim, mas é só começar a observar. 90% dos problemas está na sua mão, produtor. 10% vai ser uma interferênciazinha de eração. Porque se você faz tudo certinho, ouvindo a tilápia, tendo os manejos mais adequados possível, ela responde. Agora, você não ouve a tilápia, pega a melhor ação do mercado, não vai te dar retorno. Então, o vendedor de eração, né, as próprias fábricas têm esse dilema, uma boa ou uma ruim. Às vezes é o produtor que é ruim, né? Então, por isso que eu não gosto de falar muito de eração. Água que cair no meu poço escavado é da nascente, tem problema? Não, Rafinha, não tem problema nenhum. A única coisa, quando vem de poço, é esse kit aqui que vocês vão cansar, acho que eu não vou cansar de falar, dureza em carbonato. Quando vocês entenderem o valor desse kit aqui, para tilápia ou para qualquer outro peixe de água doce, vocês nunca mais vão parar de fazer. Também, então, por exemplo, assim, vamos falar da eração. Só para vocês terem uma ideia, a aração, certo cálculo de cálcio, as coisas, entende-se que tira da água. Porque, teoricamente, o peixe absorve na água, absorve. Então, na formulação da aração, eles desconsideram o uso de tanto de cálcio, porque vai ter na água. Só para vocês entenderem como é que funciona. Porque tudo é baratear, por causa de fechar a fórmula. E daí você, imagina, a tua água não tem esse cálcio. E a aração não vai ser suplementada com esse cálcio. O que acontece? O peixe fica debilitado. Então, às vezes, você tem até a parte de incorporação do oxigênio muito boa, só que falta cálcio. Só para vocês entenderem. Então, esse aqui, para palavras bem grosseiras para você entender, essa dureza em carbonatos, só faz análise do cálcio que o peixe precisa na água, se está de acordo ou não. Se não está de acordo, você tem que continuar. Quando o peixe comer ação mofada, qual as consequências? Teoricamente, falando assim, brincando, mortalidade, geralmente. Tá? Depende da quantidade do mofo. Era um pingo na aração ou era a aração que estava branca, que você pega assim na hora de jogar, naquele mofo todo. O que acontece, produção de 7, 10 peixes por metro, o que acontecia é o seguinte, molhou, deu aquela boleira de eração no silo, às vezes acontece uma bolotinha, às vezes aquela pouca coisa. Mas se a gente sabia e não conseguia tirar, por azar, né? Você tira a pelota, né? Você tira e sempre vai ficar um outro grãozinho assim pro lado, né? Você não vai querer jogar fora tudo, sabe, né? Isso é caro, oração, sabe como é que é, né? Você tira mais grosso, dá pros porcos, dá pras galinhas, mas daquele negocinho lá você não consegue juntar. Certeza, mora e peixe. Toda vez que acontecia um desastre, quebrar uma telha, alguma coisa assim, a gente começava a tratar lá
Peixe gordo, 99% vai morrer um e outro. Aquele peixe que comer muito, por quê? Porque o fígado já está debilitado. Na fase final já está muito debilitado. Na fase inicial está muito debilitado. Ou seja, em qualquer fase, o peixe, no caso a tilápia, está com o fígado totalmente debilitado. Isso a gente mostra aqui para vocês. Agora que eu alonguei os pés, posso sentar de novo, né, Thor? Licença. Cabeça. Então eu vou mostrar umas imagens agora. Deixa eu só fechar aqui. Vamos esperar o cameraman se posicionar. Agora vai querer tomar água, o cameraman. Ai, meu Deus do céu. Deus, Olivia. Ó, esse aqui é um peixe. Que dúvida, né? Que é um peixe. Vamos ver. Você tem que me falar como é que tá ficando. Eu não tenho retorno. Tá ficando legal? Tá ficando legal. Ó, aqui é o estômago dele que eu falo pra vocês. Então tava bem alimentado. Né? Fiquem tranquilos que eu vou mudar as fotos. Mas só olha aqui. Cada foto vai ter uma coisa pra mostrar. Aqui fica, ó. Então o peixe tinha comido. Então você vê como aqui o peixe tem que estar bem cheinho. Tá? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Isso. Se eu errar aqui, peço desculpa. Aqui, por exemplo, já é um juvenilzinho. Aqui já está destruído um pouco as tripas. Calma aí. Né? Aqui tem uma necrose no fígado. Então vocês vão observando. O baço dele estava pequeno. Bem tranquilo. Tá? Se tiver perguntas, tem que me avisar. Daí que eu não tenho retorno nenhum aqui para verificar. Sim. Então fala a pergunta. Sábado caiu base do tracionador. Nele estava cordinha de abrir silo para abastecer tratador. Oxigênio zerou, morreu quase tudo. Caiu oração dentro do tanque. Não é isso? Sábado caiu base do tracionador nele. Estava cordinha de abrir silo para abastecer tratador. Então, tava. Qualquer coisa ele repete a pergunta, mas acredito que acontece muito gente nessa parte ali de quando você tem o tratador automático se liberando o tanque, não é a primeira vez e acredito que não vai ser a última vez. Um pássaro pousou em cima, porque as alavancas são projetadas para abrir a forma mais rápida, mais fácil possível, ficar leve, só que às vezes aconteceu já na propriedade de um conhecido. O pássaro foi lá, sentou em cima, abriu e descarregou 4.000 kg de ração no tanque. E esses 4.000 kg foi suficiente para realmente acabar tudo. Por quê? Porque são geralmente uma quantidade muito grande, o peixe come muito, né, e azeda a água. Só por isso. É muito, você às vezes no tanque está tratando 200, 300 kg por dia, e você soca lá 4, 6 toneladas de ração. Então zero oxigênio e morre o peixe. Infelizmente, acredito que era isso aí que queria dizer. Então, ele engenhou a alavanca contrário. Ele foi lá, gastou 15 reais, ele quase morreu, né? Com 15 reais ele fez a alavanca contrária, em vez de assim, tem que ser levantar. Aí o pássaro se sentar em cima, tranca. Então tem essa jogada, né? Que a alavanca tá lá, a alavanca tá aqui para abrir o cano, né? Aí o pássaro senta, abriu o cano. Então tem que cuidar isso aí. Cuidar muito. Então faz ao contrário, a cordinha para virar ao contrário, pede para mudar. Ele falou que gastou 15 pila. Tem mais pergunta? Boa noite, como faço para comprar a bactéria Biturbo? É só entrar em contato conosco. Manda um direct pelo Instagram, né? E daí a gente passa o contato do suporte do WhatsApp. Porque daí tem que ter um endereço, CEP, fazer cotação de frete, tudo certinho. E também orientação, como usar, se serve para você ou não. Porque querendo não dá um pouquinho de trabalho, porque vem em pó, né? Você tem que misturar na água, para depois misturar na ração, grosseiramente falando, né? Então você vai ponhar lá, acionar ela por 24 horas, depois que está pronto, você pega e aplica na ração antes do trato, né? Ou de imediato, assim. Se for tratorizado, depois eu vou mostrar umas imagens para vocês, se vocês quiserem, de formas de instalar aplicadores automáticos. É difícil aplicar a bactéria Biturbo? Jamais, é muito simples, só você precisa atualizar o seu sistema uma vez e depois só tratar. Então vamos, tem mais perguntas? Continuando, o que poderia ser feito após cair a ração? Até hoje não teria que conseguir tirar essa ração. O problema é a ração, né? Ou se tivesse porque assim, até a gente perceber quando acontece isso aí, eu tenho que virar, senão amanhã não consigo
pedalar, minhas cruzes judia. O que geralmente acontece? Até a gente perceber, já passou muitas horas. Né? Então o peixe foi lá e comeu, encheu o bucho. Então ele vai estar redondo, né? Que nem com a última imagem aqui, estava redondo o bucho. Né? Então se você manejar ele, matou. Não tem, você não consegue nem manejar ele. Né? Às vezes nem está no tamanho de manejar, tipo para frigorífico. Então às vezes se conseguisse ver logo, tentar para frigorífico, nem seria para frigorífico. Teria que pegar e ir para o gelo, para matar ele no gelo, para não perder qualidade, porque até na frigorífico ele ia morrer tudo, ele tomba, né? Então esse é o problema. O problema é a aração, né? Não tem, se você tivesse rio, alguma coisa no seu tamanho do tanque, aconteceu, mas teria que ser uma entrada muito grande para o peixe ir para essa entrada de água, porque ali a água, ela não ficaria azeda e teria oxigênio, né? A única chance que eu vejo, sim, de salvar peixe nesse caso ali, quando entrou muita aração. Às vezes o que acontece, né, o silo tá aqui e cai aqui e o tanque é bem comprido, né, tipo é 1 hectare, 2 hectares, aí beleza, daí a chance é maior, mas geralmente, às vezes, é menor o tanque e daí não tem esse tempo, e às vezes não tem água para você jogar, né. Tem mais pergunta? Quando eu pego as minhas tilápias no poço escavado, sai uma baba delas, isso é o quê? Isso é um muco, se você quer dizer uma coisa ao redor dela. Então, para você ter uma noção, eu acho que eu tenho até o vídeo ali, vou mostrar para vocês, se vocês gostaram dessa forma de agir ali pela TV, se ficar legal, a gente consegue compartilhar mais coisas, porque o Instagram tem essa dificuldade, né? Isso é um muco. Quanto mais muco ela liberar, mais saudável ela tá. Só que essa liberação de muco, ela perde bastante cálcio. É que nem, por exemplo, eu correndo, né? Correndo, pedalando, nadando. Nadando é uma coisa bem interessante. E a gente não percebe que a gente desidrata nadando. Claro, quando você toma água da piscina, que aí eu tô tomando água da piscina. Mas porque você tá na água e o corpo meio frio, você acaba se desidratando e nem percebe. É refrescante. O que acontece com o nosso corpo? Nós perdemos muitos minerais. Então você imagina quando você tira a tilápia da água, ela sofre um estresse, e esse muco é natural dela, defesa para ela aguentar fora da água, né? Então, se eu tirar esse peixinho aqui fora da água, esse talvez não, porque ele já sofreu o primeiro estresse, já sofreu, tipo, saiu do tanque, já veio para cá, então o corpo já deu aquele choque. Mas se tu pegar de um tanque, tirar, e as brânquias, o pulmão, que a gente fala brincando assim, não secar, aguenta muito tempo. A gente faz transporte a seco dentro da propriedade e não morre quase nada de peixe. Muito, muito pouco. Porque a liberação de muco é muito grande, né? Então, isso que é. Tem mais pergunta? Em dias de chuva, a água que pega para fazer a sopa fica barenta. Posso usar mesmo assim? Sopa na água, provavelmente. É que é assim, dia de chuva, lavou, vem água barenta, vai vir bactérias diferentes. O ideal é a água sempre limpa, tá? Essa é a questão. Que já aconteceu o seguinte, o produtor também, sabe que no começo, né, tudo bem, aí todo mundo quer fazer do seu jeito, a gente respeita, né, sempre fala, o lucro é teu, o prejuízo é teu, mas a gente tem a nossa orientação, porque a gente já fez também a mesma coisa. Vocês imaginam, eu sou produtor, simplesmente eu tentei tudo da forma mais simples possível, porque eu falei, cara, isso aqui as pessoas não vão fazer. Então, o que eu conseguir reduzir para mínimo do mínimo possível, eu até hoje fiz. E infelizmente a sopa você precisa trabalhar com uma água crua, limpa, que nem esse copo. Por quê? Essa água aqui, se a gente for fazer a análise dela, vai ter bactéria? Vai, mas ela vai estar em estado dormente. Vai ter muito pouca concentração de bactéria em estado dormente. Até ela se acionar, vai demorar do ambiente. Então, por exemplo, se nós deixar esse copo aqui, deixar lá na água, de vidro, se é um poço artesiano, ter bastante cálcio, automaticamente vai vir um fitoplanta aí. Devagarzinho, mas vem, entendeu? Aí você pega uma água já, e ela não é crua, ela já tem bactérias ativas. E daí você faz esse processo, o que acontece? Acaba, às vezes, estimulando a produção de outras. Aí a gente nunca sabe como que tá, qual que vai ganhar, a tua que você quer, para ajudar a nossa tilápia, ou a outra que vai acabar ferando. Naquele caso lá do produtor, ele pegou do próprio tanque do lado, e eu falei que não é ideal,
porque ali vai ter bactérias. Fez a sopa e ele aplicou. Em poucos dias, todos os tanques estavam da mesma cor daquela água do primeiro tanque, ou seja, marrom, que é uma bactéria. Por isso que eu falo para vocês, tanque que fica com a água barenta é uma bactéria, porque o cara pegou e fez isso sem querer e fez todos os tanques ficar marrom. E não tem como, só para pegar, imagina você pegar 1.000 litros de água aqui e distribuir em os outros tanques e vai ficar marrom como se não for bactéria? Vocês entendem por que eu falo isso? Então, às vezes você vai ter aquele tanque de barro. Não tem como não ser uma bactéria que deixa mais sólido em suspensão, ou, no nosso caso, excesso de peixe e muito aerador chafariz. Aí também é um tanque de barro, que vocês devem estar nos acompanhando. Pode olhar os vídeos, é muito barro, porque tem muito peixe, muito juvenil por metro quadrado, e nós não podemos deixar faltar oxigênio. Aí estraga o aerador de pá, aí um monte de coisa, e aí vai indo, vai sujando mais água. Tem mais perguntas? O ideal seria água de poço ou mina? O que fica mais fácil para você? Mina ou artesiano? Poço. Esse aqui é artesiano. O artesiano geralmente tem mais cálcio, né? Faz essa diferença. Fazer integração com cooperativa ou vender por conta? É uma boa pergunta. Aí depende como é que tá você. Qual situação que você tá? Você é uma pessoa que busca informação? Você é uma pessoa assim que já conhece? Dá sugestões aqui para vocês entenderem e você toma essa decisão por você. Você conhece vários frigoríficos? Porque daí, por exemplo, hoje na produção de tilápia, muitas coisas acontecem. A pessoa faz buraco, joga água, consegue produzir tudo certinho. Aquele produtor que, graças a Deus, consegue produzir certinho, depois não consegue vender o peixe. Aí tem aquele outro produtor, tem um frigorífico, tem tudo, não consegue produzir o peixe. Então, o que eu digo? Se você tem contato frigorífico e você tem dinheiro para terminar um lote, sempre vai ser melhor particular, né? Sempre não, 99% das chances. Só que tem que fazer a média. Às vezes o que aconteceu anos, por exemplo, o peixe entrou em crise, quem estava na parceria ainda ganhou dinheiro, não teve prejuízo. E quem está particular ficou assim, no mata-mata, depende da tua produção, né? Depende do azar do alojamento. Por quê? O peixe está pronto, você entrega. Você não tem mercado futuro, você não faz contrato, não é que nem, por exemplo, milho, soja. Você colhe, você entrega, aí, preciso faturar hoje 100 sacos. Fatura, amanhã, mas 100 não. O peixe é o preço do dia, vamos falar do carregamento. Na nossa região é assim que funciona, né, no particular. Então, o peixe está R$ 9 hoje. Bom, vendeu. Se amanhã tá 10 e eu entreguei o peixe, eu não vou ganhar R$ 1 a mais, entendeu? Então, essa é vamos falar assim, a dificuldade do particular. O integrado é meio que tabelado. A integração, vocês têm que entender, é um sistema mais seguro. Por isso que, por exemplo, eles não vão pagar muito, mas, por exemplo, acontece, você perdeu uns peixes ali, deu uma pane elétrica ali e tudo, você não vai arcar com 100% de prejuízo, porque quando é uma integração, entende-se que é um grupo. E, assim, logicamente é feito um caixa, porque sempre vai acontecer desastre. Quanto mais produtores tiver, mais chance de ter um problema. Pane elétrica, distribuição de energia elétrica, temporal, então vai se perder peixe, entende? Então já foi feito um caixa, então vira tipo, depende da integradora, é uma cooperativa e depende da particular, mas existe esse caixa, senão elas iam quebrar, né? Então particular tem mais risco, mas dá mais retorno. Então tudo que dá mais risco geralmente tem mais retorno. Aí você tem que saber se tem frigorífico que carrega o peixe. Tem muitas questões que devem procurar nós, é o seguinte, o cara tem frigorífico, tem tudo. Às vezes falta só a coragem para ir fazer. E daí começa integrando. Se você é um produtor de primeira viagem, começa integrando. Se tiver uma integração ali que aceite, é mais garantido, né? Aí depende de você. Tem mais perguntas? Eu trato as minhas tilápias às 8 horas da manhã e depois das 5 horas da tarde. Tem problema nesse meu horário de trato? Não existe problema nenhum. Não existe certo ou errado. Eu sempre falo assim, tá fazendo errado, né? É muito fácil falar, tá fazendo. Você tá produzindo tilápia. A pergunta que eu faço para você, não sabe o nome dela? Rafinha. Rafinha. A pergunta é, tá te dando o resultado esperado?
É só isso que tem que responder. Você tem que se perguntar, tá dando o resultado esperado? Não sei. Eu acho que sim. Ficou no acho. Então tira o trato das 5 horas da tarde, no máximo até meio-dia, se você quiser. Verifica. Tem produtor que falou assim, Lucas, meu peixe parou de boquejar. Ou seja, parou de sofrer por falta de oxigênio. E por ter tirado esse trato da tarde, depois do meio-dia. Mas você tem que fazer o teste. Por isso que eu falo, você tem que começar a abrir os olhos. Ou seja, você tem que... Isso aqui dá dor de cabeça. Isso aqui no começo dói a cabeça. Tão apertado que é. Mas daí você muda e você vê. Pode abrir os olhos. Então você tem que abrir os olhos na sua psicultura. Vai te dar dor de cabeça? Vai. Que tipo de dor de cabeça? Eu vou ter que anotar a conversão alimentar. Eu vou ter que, às vezes, escolher um tanque para fazer o teste. Então, propriedades grandes, eu sempre falo assim, cara, usa um tanque, ou 10%, não. E tenha o controle em 10%. O ideal é 100%. Isso é o ideal. Mas qual que é o real? Entende? O que é ideal e real? O ideal é ter 100% na ponta do lápis. Isso é o ideal. E o real? O real eu consigo lá, 2 tanques, consigo anotar, tudo certinho. Você tem uma amostragem. Hoje tudo é feito em amostragem, então por que você não pode fazer em amostragem, tá? Aí você vai ter essas diferenças. Tem mais pergunta? Então vamos voltar ali para os peixes aí. Quero mostrar os fígados. Essa foto aqui, ela é bem antiga. Deixa eu tomar uns goles d'água aí. Eu vou aproximar aqui. Calma que eu mexo na imagem. Então a imagem não está muito boa. Aqui, ó. Na verdade, ficou mais ou menos. Essa aqui vai dar mais ou menos. É a foto mais ou menos antiga e na época eu comecei a testar o seguinte. Existia uma teoria que com 16 graus de temperatura de água não se tratava o peixe. Então eu comecei a fazer esse tipo de teste. Então aqui esse peixe tratei. As tripas, esse aqui é gordura, tá, gente? Isso aqui é gordura visceral que a gente fala. Esse aqui é para ser um fígado, mas tá destruído, branco, né? Então as temperaturas de água ali estavam em torno de 15 a 17 graus. Então o fígado fica mais branco mesmo. E daí aqui o peixe em jejum. Estava em jejum. Fígado igual, continua destruído. As tripas aqui tem a gordura. Isso aqui é gordura visceral, não vai dar para ver. Aqui você vai ver que ainda tem... Eu estava em jejum. Isso aqui é o fígado, tá? A imagem mais antiga do celular não era tão bom. Isso aqui é gordura visceral. Não sei se você consegue ver mesmo, umzinho. Aí eu vou passando as imagens aí. Quando achar a imagem certa, eu paro, tá? Mas aqui eu quero que vocês olhem isso aqui, ó. Eu não sei se pior ou melhor. Ó a tripa aqui. Ela tá preenchida 100%. As tripas que eu falo, né? Então vamos imaginar assim, você abriu o peixe e essa parte aqui tivesse vazia da tripa. Então ele ficou 2 dias sem comer. Aí aqui continua a tripa cheia. Aí beleza, então ele comeu, faz 2 dias que ele não comeu e aqui tem comida, tá? Então o estômago aqui, no caso, estava provavelmente cheio, tá? Então aqui foi só avaliado na época da foto só para ver o fígado. Olha que coisa mais linda aqui, eu vou afastar. Vermelho, bonito, tá? O segredo do fígado, da foto, tem que abrir e já tirar a foto, porque em questão de poucos minutos já fica mais branco. Aqui é um homem escuta. Ó, isso aqui você tem que fazer muito, escutar. Quando eu comecei a escutar a tilápia, eu comecei a entender mais. Olha, que coisa linda, barbudo, cabelo lindo, né? Aqui no caso, o bucho, só para vocês entenderem, ele vai estar aqui. Não estava muito cheio. Não é do jeito que eu gosto, tá? O bicho tem que estar redondo mesmo, tem que ocupar todo o espaço. Bastante gordura visceral, pra vocês entenderem. Aqui é um juvenil, parece que foi dado um tiro de canhão, né? Mas vamos ver se eu consigo mostrar. Ó o bucho dele, totalmente cheio. Ele chega a representar, acho que uns 15% da área de toda a parte aqui. É muito, ou até mais. O fígado estava bem destruído e as tripas estavam preenchidas. E aqui, no caso, ele estava comendo verde, ficou um tempo sem comer. Estava comendo verde, depois ele começou a tratar mais. Aqui também vai dar para ver bem. Vou afastar. Ó, o fígado não estava 100%, tá? Então a gente só que daí o abílio estava pequeno, mas ele está um pouco escuro, não é assim. Se você usar a bactéria Vitur, você vai ver que tu não acha quase o abílio. É incrível isso aí. E o fígado fica mais vermelhado.
Mas ó, as tripas estão preenchidas. O verde é sinal que ele está filtrando. Por quê? Porque o peixe passou em jejum e, se eu não me engano, nessa imagem aqui foi feito no produtor que ele recém tinha recebido um juvenil. Aí a gente abriu ele para verificar quanto tempo ficou em jejum. E daí a gente percebeu que esse produtor de juvenil, ele não estava tratando a oração muito não, tá? Porque esse verde aqui ele estava filtrando. Aqui assim, a imagem aqui também, tá vendo esse verde aqui, ó? Isso não é a ração, então ele filtrou, comeu muita coisa. Só que o baço dele estava bem agressivo. Ó, se tiver pergunta, você me fala, daí eu falo, a gente para e explica mais. Ó, esse aqui é o fígado, eles já estão cansados de saber. O estômago está aqui por trás, então ele está vazio. O baço não é normal assim. O baço ele tem que ser comprido e fino perto do estômago, mas como aqui estava em jejum, né? O abile está aqui, essa é uma cor boa. Não vai conseguir ver muito bem. Consegue ver quase minha digital aqui, mas é mais clarinha, tem que ser transparente, não pode ser escuro. Aqui é um azul escuro, né? Tem que ser assim, né? E o baço tá meio grandinho. Ah, tem uns que falam que é normal isso aí, pra mim. Mas, ó, e a imagem foi mais perto pra você entender. Esse é um peixe que tava com. Olha como é que as tripas ficaram amarelas aqui. Ó, pra vocês verem, é que só ganhou oração. Ó, o baço normal é isso aqui. Então, quando você abrir, é normal, tá perto do estômago, do bucho, eu falo, né? Falo estômago, bucho. É que tinha vaca, gente, eu falo bucho, né? Então tá aqui, e ele vai estar fino e vai afinando, né? O fígado aqui tem irrigação de sangue, mas não é muito. E veja, as tripas aqui é apenas que a imagem aqui na época, né? Então comeu bastante ração. Nesse caso aí não precisou filtrar. Agora ficou mais bonito ainda. Ó, aqui tem umas falhas, ó. Esse aqui é umas falhas que a gente fala. Ele tinha que estar assim, preto, preenchido. Então ele ficou um momento sem comer aqui. Aqui tá o baço, tá meio grande, né? Aqui é o fígado. Então a gente foi separando umas fotos para você entender e verificar. Ó esse peixinho aqui, ó. Isso aqui é o bucho de ração, gente, pra vocês terem noção. Vou tentar aproximar para vocês verem. Esse aqui tá explodindo. É assim mesmo. Ó o baço tá aqui. Então sempre se for, sempre corta aqui, né? Para o animal não judiar, né? Então, ó, aqui tem bastante gordura visceral, conforme ele vai ficando maior, o peixinho vai tendo gordura visceral. Ó o baço aqui, uma pequena necrose aqui, mas o fígado já tem irrigação. Pena que a imagem não fica tão bom, mas esse aqui tem irrigação. Daqui a pouco vai vir uns fígados sem irrigação. Você vê, tem umas falhas aqui embaixo, né? Se tiver pergunta. Tem pergunta? Comenta então. Eu tenho que separar as tilápias grandes para que os filhotes desenvolvam melhor ou não precisa separar? É questão é questão de desova, né? Você põe a tilápia grande com a pequena você vai ficar pequena, a grande você vai ficar maior, tá? Aqui, vamos ver. Aqui já é um peixe já mais debilitado. A bactéria turbopotencializa quais pontos importantes na criação da tilápia? Ela potencializa, pode deixar na imagem, né? Eu acho que eu vou conseguir puxar, não lembro aqui. Por exemplo, assim, esse fígado não está normal, ele não tem irrigação. Você vê aqui o pontinho vermelho. Então, se você abrir o peixe e não tem irrigação, isso é um problema. Isso aqui é uma necrose, né? Deixa eu só voltar aqui, só não passa. Deixa eu achar uma imagem aqui. Ó, daí tá cheio, tá cheio. Esse aqui tá triste, né? Coitado aqui, ó. Tá aqui, ó. O baço aqui perto. Vocês vê. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver, mas as tripas não estão cheias. O fígado tá bem destruído, né? E as tripas não estão cheias como deveria. Ó, ali deu pra ver agora. Ó, tá vendo que esse é bastante água dentro, né? Então um peixe delimitado. Então você vê, agora que vocês viram umas imagens, vocês vão começar a observar mais isso, né? É diferente que nem esse aqui tem as tripas bem cheias, né? Ó, o bucho aqui, né? Cheio, né? Você vê. Ó o baço. Que pena que o baço tá fininho, ó.
O peixe é pequeno, tá? Tem uma noção, o peixe é pequenininho. Daí é o tamanho do baço. Ele fica uma fileteira, né? Deixa eu puxar outra imagem. Ó, aqui, por exemplo, ó. O que a bactéria Bitugo faz? Você vai pegar um peixe assim, 10 dias depois você vai ver, vai começar, depende muito do caso, né? Mas vai começar ele ficar mais rosado, vermelho, recuperando o fígado. Porque um peixe que sem fígado, que nem assim, ele sofre muito fácil doenças. Então ela vai ajudar nessa parte aqui. Ó, que conseguiu, ó. Ó o tamanho do baço desse aqui. Isso aqui é o baço, não foi cortado, não aconteceu nada com esse peixinho aqui, tá? Então ele comeu pra caralho e o baço, ó, é uma fileteira. Isso é o normal do baço. É um peixe bem pequeno, bem tem uma mãozinha ali pra mostrar, mas é um peixe pequeno. Aí você vê a saúde dele. Isso que você acaba vendo. Bactéria biturbo, né? Só que ó, o fígado aqui, ele tá mais rosadinho, só que as imagens mudam. E depende do tempo do... Mas pode ver que ele tá mais rosadinho comparado ao outro. O outro é branco, né? Ó, fica um branco. Aqui, não dá pra puxar. Então, ó, pra você ver, ó. Aquela vez. Ó como o fígado fica branco. Aqui tava... Praticamente não tinha mais fígado. Aqui vai fazer 3 a 4 anos essa imagem aqui, né? Então não existia bactéria biturbo, tá, gente? Foi na minha propriedade. Ali que eu fiz o teste, né? Esses 3 peixes estavam em jejum, esses 2 peixes em jejum, aí uns tratavam não para verificar, né? E daí a gente começou a ver as tripas, falhas nas tripas aqui, ó. Começa a ver, ó, tava em jejum, muito tempo em jejum. Aí a gente começou a observar esses detalhes das falhas das tripas, né? Então a gente só ir brincando. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Ó, fica tipo uma água por dentro pra você entender, ó. Fica água por dentro. Então é uma aula meio chata, um pouquinho. Deixa eu ver. Aí você vai vendo, abrindo o peixe. Vindo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha um vídeo aqui, ó. Ó, antigamente era assim, ó. Aí você fala, você é louco? Transporte é seco. Olha o tamanho do peixe. Nesse descarregamento ali, acho que morreu 16 peixes. Ó o muco aqui, ó. Não vou conseguir ampliar, mas ó, essa espuma ali não é água, gente. Isso aqui é puro muco. Aquela espuma branca aqui, isso é puro muco do peixe, né? Então a gente faz transporte seco há muitos anos porque ajuda muito. Ó, por exemplo, agora vem a imagem aqui. Você vai abrir o teu peixinho aqui, ó. Acho que assim fica bom, né? Fala se fica bom assim. Aqui tem pontinhos brancos, por isso que eu tô com a unha aqui. Você vai ver uns pontinhos brancos, visualmente. Então, isso significa francisella. É que vou afastar um pouquinho, acho que fica até melhor para os pontos. Isso não é reflexo, tá, gente? Isso aqui é os pontinhos brancos. Esse caso aqui é o caso francisella já atacado, muito forte, tá? Então, é o caso que aconteceu. Deu para ver? É ponto branco. Então, a gente foi abrindo muito peixe. Estudando muito peixe, né? Deixa eu ver se tem mais imagem. Vai abrindo. Ó, aqui tem outro caso francisella, ó. Aqui acho que vai dar para ver melhor, né? Ó, esse pontinho branco aqui, ó. Então, por isso que você vai ter que abrir. Ó o fígado. Não tem fígado, gente. Né? Aí você pegou, recebeu um juvenil e tá assim, você tem que entrar com tratamento. Não tem o que fazer, né? E uma que daí você tem como alegar, né? Chegou o teu juvenil ali, você já tem como alegar com o cara que entregou o juvenil. Ó o fígado. Gente, não tem irrigação de sangue. Não é que o peixe não tava comendo, mas assim, ó. Uma coisa para dar cagada. É muito fácil. Ele tá pálido. E ó, ele ainda comeu aqui, ó. Comeu bastante. O fígado tá pálido. Não quer dizer nada, ele come. O bichinho vai comendo, né? E a gente foi abrindo, quero ver. Eu acho uma imagem. Ó, era assim, ó. Aquela imagem, ó o tamanho dos peixão. Era grande. Fizemos transporte e não morreu quase nada.
Deixa eu ver. Então, tá aqui, por exemplo, o que você vai perceber diferente bactéria biturbo, não. Eu vou tentar trazer aqui. Essa coloração aqui se muda. Você visualmente consegue ver isso aqui, né? Você vê antes e depois. Claro que não é o mesmo peixe, hein? Ó, também tinha o hematoma aqui, né? No fígado, né? Normal. Antigamente eu achava que era o antibiótico que fazia isso, mas estou descobrindo que mesmo sem antibiótico, a causa disso é realmente geração muito proteinado, então acaba às vezes forçando um pouco o fígado e acaba dando. Mas você consegue ver nitidamente a diferença. Tô com a bactéria Biturbo, 10 dias de uso. Você consegue ver essa diferença ali. Então por isso que bora fazer o teste. A gente fala para você fazer o teste em 10 dias, né? Quando está muito amarelado, a bile. O abelha amarelado, mas daí não vai estar em tilápia, porque daí geralmente ele fica quase transparente. Por exemplo, com a bactéria Biturbo assim, você vai procurar o abelha, que o abelha está aqui por aqui, você não consegue nem quase achar ele, porque fica vazio, né? Ó, que nem esse aqui é um fígado totalmente destruído, ele parece quase gordura. Ó, aqui é a gordura, pra vocês. Aqui, essa aqui é a cor de gordura. O fígado estava quase na mesma cor de gordura. Então, por isso que a gente fala, coração da tilápia é o fígado, porque a gente foi abrindo, 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 e a gente foi mostrando e provando aí que se tiver pergunta, Eu tenho que jogar algum remédio no meu poço escavado para que as minhas tilápias não dê bactérias? não, para não ser atacado por bactérias, seria isso? Uma doença? Seria isso? Seria a pergunta, às vezes, conseguiu. Rafinha, tenho que jogar algum remédio. Então, vocês conseguiram entender? Antes de eu continuar aqui. Opa, Eduardo aqui. Vou começar de baixo para cima. Para não ter falhas nas tripas, quais os melhores horários para alimentação, os peixes e evitar isso? Eduardo, a questão não é que não ter falha nas tripas. As falhas no tripa, por exemplo, já peguei casos, às vezes, de ataque muito forte de parasitas, que eu chamo de verme, pra vocês entenderem, que tem que depois usar um vermífugo para resolver essa questão, né? Aí você consegue identificar, às vezes, é ataque de parasitas vermes, né? E às vezes, por exemplo, se vem um juvenil, uma coisa, você está tratando um dia sim, um dia não, você começa a pegar os manejos dele. Problema pro juvenil não, porque às vezes o juvenil não crescer tanto, né, chega ali um certo tamanho, né, tudo depende, cada um pode fazer uma coisa. Mas um peixe saudável, você não vai ver falha nas tripas, né, é uma. E esse aqui, talvez você não estava aqui no começo, que está dando muito reflexo, nós tínhamos que achar uma coisa, que é o prata tá dando reflexo, que eu vi. O que dá pra olhar ali no peixinho que tá quase seco? Papel? Papel branco. Hum. É, papel. Olha preta daí, direto. Querem sujar a minha toalha aqui. Daí. Vamos pegar um peixe vivo. Talvez não vai dar tanto. Ele já tá secando esse peixe. Ele é pequeno. Não vai dar pra ver, não. Ele é pequeno. Aqui não vai dar pra ver aqui. Até eu não consigo ver. Pera aí. Aguenta aí, gente. Vamos dar a luz aqui. Não vai ser visível pra ver aqui. Aqui. Não consegue, né? O peixe é muito pequeno, mas aqui tem uma falha de tripa aqui. Aí, ó. Devagarzinho você vai conseguir. Aqui tem uma falha de tripa. Ó, vocês vão perceber uma coisa, eu quero que vocês observem agora que vocês já viram outras imagens. Se tiver pergunta, vai fazendo, depois eu vou respondendo. Se você assistiu as outras imagens, deixa eu ver. Não, estamos com dificuldade aqui um pouco. Mas você vai ver que esse peixe aqui não tem gordura visceral. Praticamente zero. Aqui deu uma falha um pouquinho. Então, tem falhas, a gente sabe, né? O baço dele tá aqui.
né? Aí o bucho, esse aqui é o fígado dele. Tô tirando o fígado pro lado aqui. Aqui é o bucho dele. Eu vou mostrar o que ele comeu esse peixe. Foi proposital, tá, gente? Minha lâmpada. Não temos nenhuma lanterna. Da bicicleta. Vamos pegar uma lanterna pra vocês entenderem ali. Aguenta aí, gente. Sei que vocês... Hoje é quinta-feira. Vou responder as perguntas. Mas a cameraman vai lá pegar uma lanterna mais forte. Eu tenho que jogar algum remédio no meu poço escavado para que meu extrato não dá bactérias. Esse seria, afim, que nem eu falar para você, comece a tomar antibiótico para curar a gripe que você não pegou ainda. Não tem como. O que você tem que pensar é como é que eu posso fazer para a tilápia sofrer menos estresse possível. É isso que vocês têm que entender. E daí fala assim, Lucas, eu não estou estressando a minha tilápia. E aí que eu estou mostrando para vocês que às vezes manejo que vocês acham que está fazendo é para ajudar a tilápia, vocês estão atrapalhando a tilápia. Por exemplo, tratar depois do meio-dia, 99% de chance está atrapalhando ela do que ajudando ela. Por quê? Porque a gente começou a tratar uma vez por dia, as outras pessoas começaram a tratar uma vez por dia. Um produtor agora entregou, eu não vou saber, não vou lembrar os números exatos, 198 dias ou 188 dias de lote, né? Fez uma conversão de 1,36 e entre o peso, escapou o peso. 900 e poucas gramas, 1,36 ou 1,37 de conversão alimentar, tratando uma vez por dia. Então, por exemplo, assim, o que eu convido você, deixa eu testar aqui, o que eu convido a você é fazer teste. Você não quer acreditar, beleza, mas pô, se tem gente fazendo, tratando uma vez por dia, ele tratava, precisou tratar às 6 horas da manhã, mas depois está tratando 7h30, 8 horas da manhã. Espera um pouco. Aí tá tendo resultado. Depois do meio-dia ele não precisa nem ir no tanque. Daí você quer ir 5 horas da tarde tratar peixe, 5 horas da tarde é pra estar lá tomando um tererê, um café, um chimarrão, ou conversando com alguém, ou planilha, anotando as coisas. Aproveitando a bactéria em água barenta, como solucionar o problema? Elcio, esse é um problema bom. Tem que descobrir como é que está a renovação do seu tanque, né? Geralmente, muita renovação e você vai ter que usar bastante bactéria e bastante paciência. E não pode estar final do lote, não pode ter muito areador, né? Então tem um produtor que entrou em contato, falou, Lucas, meu Deus, a água está ficando barenta. E ele teve que ligar mais areadores por causa da amônia, né? E daí eu falei, cara, então tem que começar, veja que você consegue diminuir areador sem prejudicar o peixe. Então, você tendo o oxímetro, você acaba tendo essa possibilidade, né? Então, vai testando. No caso dele, por isso que eu falo, enquanto não surgir o areador do futuro, enquanto não achar um sócio para desenvolver esse projeto, vou enrolar, depois vocês vão me xingar, por que você não fez isso antes? Mas é assim mesmo a vida, tá? A gente não consegue fazer tudo. Aí o areador do futuro resolve esse problema. Essa é a questão. Nosso maior gargalo em tanque escavado é a agitação. Então, se você pegar areador chafariz, ou pegar areador de pá, entupir lá, vai dar sólido em suspensão mecânica, que eu falo. Mas, geralmente, tanque de bar, às vezes tu pega assim, nossa, meu lago não tem nenhum areador, Lucas, e tem baro, ele fica barento. Entende? Então, aí é bactérias. Aí você consegue usar bactérias e vai ter que usar cal hidratado, né, para você uns 60 dias e todo santo dia aplicar. Então vai dar um trabalho do cão, mas é possível reverter. Aí você tem que ver se você vai querer fazer isso. E é todo santo dia, né, cara? Aproveitando as tilápias, tem que ter mais carne do que gordura? Com certeza. A tilápia tem que ter mais carne do que gordura. A questão é... Tanque rede cuida muito da gordura visceral. Nós, tanque escavado, nós não cuidamos muito isso. Tá? Então, cada setor tem uma produção, tem um cuidado a mais ou a menos. Nós olhamos apenas o crescimento diário, né? Ou seja, crescimento do período, conversão alimentar e o filé. Batendo esses negócios, batendo esse negócio, vai. Entende? Porque às vezes tu fica assim, que nem esse peixe aqui, vem aqui, ó. Vamos falar sobre gordura visceral, pra vocês entenderem. Espero que fique bom essa lanterna, ó. Amanhã eu quero pedalar, não tenho luz lá.
escurecido, ó. Ó, não tem gordura visceral, mas é proposital isso aqui, né? Lembra que esse peixe veio da minha piscina, lá, eu e ele estamos nadando junto, lá, junto reunido. Então, por que que não tem gordura visceral? Porque não está sendo tratado oração, só estava sendo tratado alface. Então, para a gente verificar o desempenho dele. Então, só para verificar. Aqui está o baço, e esse cantinho aqui é o baço, o estômago dele está bem cheinho, porque daí ontem a gente pegou e já começou. Espera aí. Passar a mão aí na frente e já vai sair a mão. Porque a gente começou daí tratar arroz e outras coisas que sobrou de comida. A luz tá piscando. Onde? Celular. Calma aí. Agora piscou. Vai lá. Ah, o prata refletindo. Calma que eu vou abrir aqui. Não sei. A gente mais fraca. Volta. Volta a luz. Não vai dar pra ver. Mas tem um branco. Aí. O branco ali já tem um pouquinho de. Além do alface, já tem um arroz boiando ali. Esse branco aqui já é. Tem até feijãozinho. Tem até batata doce. O que vocês imaginar tem. Cozido, sempre cozido. Tá? Aí pra vocês verem. Puxa, até eu já fiquei cego, né? Ali o Antônio. A bactéria biturba é só para a criação de tilápia ou serve para outras espécies? Para outras espécies. Está sendo usado em pintado. Eu sempre confundo lá outra. Tambatinga ou matichã? Tambaqui. Ali, ó. Ainda bem. Boa noite. Fiz a biometria ontem no meu peixe. Está há 5 meses, 10 dias, mede 700 gramas. Conversão de 0,9 ração, 1 quilo. E ainda trato 3 vezes, mas estou tratando bastante de manhã depois de uma oração. Nildo, isso é bom, né? Tomara que essa conversão continue assim, tá? Mas, que nem você falou, tá tratando mais de manhã do que de tarde, tá? Porque assim, tem que ver, Nildo, quantos peixes por metro você está usando, né? E bora lá. O que muda muito a conversão alimentar aqui na nossa região é, por exemplo, eu tô com 4 peixes por metro, tô com 6, tô com 10, ou eu tô com 14, 13, 12, isso muda muito, né? Bom, e depende da região também. Mas continua assim, entende? Não existe certo e errado, não. Eu não me preocupo se está tratando 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, tá? Porque é você que está tratando. Essa é a questão. Você está tratando o peixe. Não é eu que estou trabalhando lá, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar disso aí. Se a pessoa quer tratar 3, 4 vezes por dia, beleza. Só que na nossa região, por exemplo, o cara que tratou depois do meio-dia estourou a conversão alimentar. Nossa região. Ele tratava 2 horas da tarde. Deixa eu ver. Tem mais pergunta? Então, bactéria biturbo serve para qualquer peixe de água doce. Eu acho que foi quase tudo aí. Se tiver mais pergunta, espero que vocês tenham entendido essa parte de. É um pouco mais técnica, sim, mas você é um produtor, você tem que se tornar mais técnico. Nem o Newton já tem informação, 700 gramas, 0,9 de conversão. É a conversão teórica que a gente fala, mas pelo menos já tem uma base, né? Então, pode ser que chegue ao final do lote lá, vai dar 1,1, 1,2. Isso é ótimo, é perfeito. Mas tem dados, tem números, né? Da mesma forma que o produtor fez a 1,36, tratou só a parte da manhã. Foi, acho que 8 ou 9, 8 peixes por metro, né? Então, imagina 8 peixes por metro. É excelente isso aí. Ganhou bem. Tem mais pergunta? Então, vou voltar no telão. Só mostrar formas de você poder desenvolver o... Então, por exemplo, aqui, num tratador normal, autorizado, né? Aqui
tratador também, a gente só tirou o som ali porque vai dar uma barulheira do cão, né? Então, para você ver, na hora da aplicação da aração, né? É aplicada a aração, a bactéria biturbo. Ali quer mostrar que a aração está molhada, então usa diluente a água. Então fica muito bom, muito fácil e mais barato. Por causa disso, diluição é água. Então a gente, olha lá, bem úmido. Daí o peixe come muito bem. Deixa eu ver se eu consigo pausar o vídeo, né, que eu quero. Só um minuto, gente. Não, você tem que segurar. Aqui não vai dar para ver, mas vai ter uma outra imagem. Então vem a bactéria biturbo. Aqui na frente é só injetado a água, né? Simplesmente a água. E a própria turbulência do ar acaba agitando, misturando a aração e a bactéria biturbo. E vocês viram aqui na mão dele aqui, tá molhado, ó. Não precisa ser nenhum spray, não precisa ser nada, só um caninho direto aí, direto posto lá. Então fica muito fácil, né? Não entope. Vocês vai passar. Se for tratador automático, então diferente a marca, funciona do mesmo jeito. Eu trato 3 vezes por dia, 5 vezes por dia. Ligou e tá aplicando. Desligou, não tá mais aplicando. Diferente a marca, isso aqui foi um produtor mesmo que fez, tá? A gente só entregou isso aqui. O resto ele se virou, queria se virar, tá tudo bem. Aqui também, então a gente pega, instala, beleza. Então tem os injetador. Aqui, ó, é daquele vídeo lá que eu queria mostrar para vocês. Então vem a bactéria biturbo aqui. Ó, tem só um caninho e injeta direto aqui. Aqui, o cano é engatado aqui no caso, né? Foi tirado só para ele fazer o furo, tudo certo? Então a própria turbulência da água resolve o nosso problema. Então é bem simples. É a única tecnologia que você vai ter que adaptar nela. É isso aí. Então fica muito, muito fácil. Antônio, eu trato nos 4 cantos do tanque. Tem algum problema? Não, quanto mais bem espalhado, Antônio, melhor. Então, não existe, por exemplo, ela trata num canto, no outro canto. O ideal é quanto mais espalhado, melhor. Por isso que esse tratador, por exemplo, automático ali, se o tanque for nesse sentido assim, retângulo, você puxa ele no meio e volta, ele vai espalhar a ação praticamente em todo o tanque. Só o tratador automático quando o tanque é muito largão, né? Mas a maioria das vezes já estão projetando o tanque assim, uma distância assim, não, sendo um retângulo, não um quadrado, para daí o tratador automático passar no meio e também a condição de vento, né? Então essas coisas assim, tudo que muda aí para vocês. Então espero que você tenha gostado ali. Tem mais uma pergunta a respeito de como visualizar um peixe, para que visualizar as tripas, que nem aqui nós mostramos um peixe sem gordura visceral. Você viu que nós pegamos um peixe, vários peixes que nós abrimos no decorrer do tempo, tem muito mais, mas escolhemos umas assim, meio por cima, para você entender que tem vários tipos de fígado, gordura visceral, baço. Nós conseguimos mostrar para você quando o baço tem um probleminha. Então, quando você receber, daí você imagina o seguinte: você receber um juvenil e acabar já vindo com o baço mostrando o franciselo, né? Tem também a forma de você pegar 2 lâminas e apertar para descobrir um pouquinho, talvez a próxima live ou próximas lives. Vocês gostaram do telão, conseguiu ver bem, a gente consegue fazer outras imagens para você verificar. Às vezes tu vai olhar assim, o baço tá tudo ok, né? Você pega a lâmina, aperta, você vai achar a mancha. Então tudo isso para você agir rápido no seu tanque, para você resolver o mais rápido possível o problema que estiver no seu tanque, né? Na sua própria produção de juvenil, ou mesmo na hora que você receber um juvenil, né? Porque assim, a gente conversa com o Brasil inteiro, a gente entende, às vezes não tem juvenil perto, tem um fornecedor, né? E vai fazer o quê? Você pergunta? Não, vai falar. Então isso que acontece. Daí às vezes você tem que ajudar seu fornecedor, né? E um ajuda o outro, porque os dois saem ganhando, né? Porque às vezes o fornecedor não sabe disso, e você sabe e vai indo, né? Vai se compartilhando. Esse é o objetivo aqui do canal e as lives, né?
Nós estamos fazendo toda quinta-feira. Provavelmente a próxima live, quinta-feira que vem, vai acontecer 7h30 da noite, mas eu vou avisar vocês, tá? Triquia, tilápia em poços escavados é ruim para elas ou não? Não, não. Não tem por que ser ruim, né? Assisti as lives e percebi isso que você ensinou um dia sobre o trato depois do almoço. Fica muitas pés boiando. Aí eu trato mais ligo o orador uma meia hora antes, aparentemente resolveu. Não, tranquilo, Nildo, né? Aqui na nossa região, a gente, que nem você percebeu isso, né? Você começou a visualizar isso. Então a gente, vamos falar assim, na nossa região oeste do Paraná, Toledo, no caso, que ficou muito bom esse manejo, tá? Ficou muito bom. Aí em São Paulo, o Tanque Rede fez o mesmo processo, também deu praticamente os mesmos resultados, né? Muito parecido. Aí você vê, você vai querer ser 100% ou 80%, né? Porque não atingiu 100%, mas atingiu 80%, mas economizou muito mão de obra, né? Aí depende muito, porque na nossa região, Nildo, estão com muito problema de mão de obra. Por isso que eu falei, às vezes meio período você acha uma pessoa, mas o período inteiro às vezes fica mais difícil, né? Então por causa dessa questão, ou às vezes mesmo você dá conta, por ser só meio período, você mesmo consegue tratar os peixes e fazer outras coisas. Por exemplo, se eu para tratar os peixes, eu consigo até estourando 9 horas da manhã, tá tudo pronto. A parte dos peixes, a parte mais básica, medir oxigênio, tratar, aplicar a sopa na água, refazer tudo que precisa refazer, a sopa na água, bactéria biturbo, e posso ir embora, né? Aí volta quando? Aí volta só ao final do dia para medir oxigênio. Então te libera muito a mão de obra. E o resultado fica muito parecido, e em muitos casos ficou até melhor, tá? Então tem essa questão. Por isso que você, produtor, tem que saber o que é melhor para você. Por isso que faz teste, né? Tem que fazer teste, mas como você falou, você já aumentou o trato durante a manhã, ligou mais areadores, né? E daí tem que verificar. A conversão tem que ser na hora da entrega. Na hora que você entregar, aí você vai ter areal. Aí tomara que fique ali 1.1, 1.2 para você. E daí às vezes eu convido você a fazer o teste, tratar só uma vez também. E vai que fique na mesma. Você imaginou? Às vezes na tua região ficar a mesma. Eu coloquei cascudo junto com as minhas tilápias. Eles me falaram que é bom para elas. Cascudo é para limpar, né? Mas para limpar. Ele ficar chupando tudo ao redor, tá? A gente usa muito cascudo para isso, tá bom? Então espero que ficarem satisfeitos com a live. Quem gostou, manda um positivo aqui para mim para saber. Se gostou dessa TV, essa telão aí, ajudou muito, ficou mais didático, manda um positivo para eu ver, pra gente ir melhorando sempre. Ou vocês gostaram do meu sanduíche, do meu hambúrguer aqui atrás? Vocês querem mais meu desenho AutoCAD ou querem telão? É brincadeira aí. Porque às vezes precisa mostrar no meu AutoCAD para você, na hora que começar a olhar as fotos, pegar e visualizar. Oh, agora entendi, né? Agora entendi, né? Então, top. Então, vocês gostaram do telão. A gente sempre que possível vai usar o telão, vai tentar umas imagens para compartilhar e tentar fazer umas lives mais curtas, sempre que possível. Mas quando o conteúdo precisa ser passado, né? Então, precisa ser bem explicado, porque eu quero que seja amanhã mesmo. Vá, abra uns peixes na sua propriedade, né? Nem que se o peixe for grande, né, Nildo? Teu peixe de 700 gramas, já vai, abre ele, já tira o filé, tem uma desculpa, né? Tira o filé para fritar no meio-dia e você já olha as tripas e verifica como é que tá tudo certinho, tá bom? Aí você já tem essa desculpa aí de fazer um filezinho já amanhã, já. Peixe 700 gramas, dá para tirar um filezinho bom, né? Para vocês verem, visualizar. Às vezes, quiser separar uns 3 peixes, 4 peixes numa caixa d'água, não vai morrer, uma caixa de 200, 500 litros, e ir carneando
né, Nilton? Vai para você de novo, você tem um peixe bom, já, 500, 700 gramas de filé. Você pega e põe lá e todo dia faz um filé fresco, ó, uma delícia. Vai verificando as tripas, né? Cada dia sem trato para você verificar, né? Para te dar mais segurança em tomar ações na sua piscicultura. E você quer receber juvenil, pelo amor de Deus, abra seus peixes. Não tem como não fazer isso, né? É sua semente. Hoje a semente custa, né? Depende da região, depende do tamanho, vai custar 50 centavos, 70 centavos, R$ 1, ou até mais que R$ 1. Ô, Lucas, tá aí. Agora você entrou, Márcio. Tá doido. Perdeu a aula magna. Pois tu assiste ela, hein? Porque tem um custo. E você não agir, não abrir, não verificar, pode sair caro para você. E depois que tá lá no seu tanque, tudo, e depois de 14 dias você querer ficar reclamando com o teu produtor de juvenil, não vai resolver a questão. Não tem porquê, né? 14 dias é muito tempo. Agora, chegou, você abriu, verificou, tá tudo certo. Não tá tudo certo, negocia, já entra com tratamento, tem várias formas de tratamento. E o objetivo sempre é que você tenha menos prejuízo possível e você sempre assuma a responsabilidade da sua piscicultura o máximo possível. Lembre-se disso, você é responsável. Você, querendo ou não, você é responsável. Porque quem paga a conta é você igual. Eu sempre falo que quem paga a conta, quem paga o pato é quem. Sempre teve essa brincadeira, sempre é o produtor. Então, já que você paga a conta, então você assume a responsabilidade e abre o peixe. Então, justamente ali, se tiver técnico, se tiver alguém de confiança, chama então um técnico, se você não quiser fazer. Mas eu acredito que não tem desculpa agora para você não fazer isso, né? Então, eu não sabia como. Então, você sabe, você acompanhou essa live, você sabe, tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima. E ó, lembre de usar óculos. É meio chato, é ruim, tá? Mas vai te ajudar muito. Querendo testar a bactéria biturbo, verificar se ela recupera o fígado da tua tilápia, manda um direct para nós e a gente passa para o suporte aí para você tirar todas as suas dúvidas a respeito da bactéria biturbo. Então, lembrando, provavelmente, próxima quinta vai ser 7h30 da noite a live e provavelmente vai ser no YouTube. Mas a gente vai conversando. Me acompanhe no canal. Até a próxima. Uma boa noite e muito obrigado pela sua atenção.